Paz do Senhor, igreja gloriosa de Jesus. É com muita alegria, pode se sentar? Com muita alegria que venho aqui atender esse convite dos pastores dessa casa. Obrigada pela água. E eu sei que Deus ainda tem mais para fazer na nossa vida nessa noite. Desculpa a minha voz, eu estou com um pouquinho da sinusite atacada e fica meio fanha a voz. Mas o Senhor tem nos dado graça para levar uma palavra de avivamento, uma palavra profética a lugares que Ele determina. Eu moro em Niterói, nós moramos em Niterói, e o Senhor nos trouxe aqui nesse lugar, nessa noite, porque assim Ele desejou. Ele preparou de antemão, desde o ventre da minha mãe, que hoje eu estivesse aqui com os irmãos. Eu creio nisso. Então, creia que é propósito de Deus você estar aqui nessa noite. Não importa o que está acontecendo lá fora. O encontro seu com o Senhor aqui é a coisa mais importante da sua vida. Não importa que tipo de palavra será pregada, se uma palavra de exortação, de consolo, de encorajamento, a palavra que sai desse livro, ela produz frutos na sua vida e na sua história. Então esteja com o seu coração aberto para receber aquilo que Deus quer falar. E nem sempre o que Deus quer falar é o que nós queremos ouvir. Mas nós confiamos no amor do Senhor. E que esse amor é capaz de conduzir, de transformar e edificar a nossa vida. E o amor de Deus se manifesta através também da sua palavra. A campanha desse mês que a igreja está estabelecendo aqui de Pentecoste, esse mover, esse avivamento, essa palavra que está no livro de Lucas, capítulo 18, ela nos fala muito sobre que tipo de crente nós devemos ser nesses dias. Porque a palavra do Senhor, ela não muda conforme o tempo muda, conforme as estações mudam. Assim como Jesus ensinou essa parábola aos seus discípulos lá 2000 anos atrás, nós também devemos ouvir e estarmos atentos àquilo que é revelado através desse mistério. Essa parábola dessa viúva e desse juiz que ele era injusto, ele era pecador, ele era mau. Vamos fazer a leitura brevemente mais uma vez? Lucas 18 diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever. Repete comigo: dever de orar sempre e nunca esmorecer. Repete comigo: nunca esmorecer. Então aqui nós temos 2 mandamentos. Orar quantas vezes e quando? Sempre. E esmorecer? Nunca. Nós não precisaríamos ler o resto desse texto. Porque aqui Jesus ele está sendo claro e dizendo assim: meus filhos, minha igreja, orar sempre. Esmorecer? Nunca. Nós já entendemos o recado. Mas Jesus ele continua o texto contando a parábola e dizendo de que maneira esse orar sempre e esmorecer nunca, de que maneira isso produz frutos na nossa vida. Então ele vem e ilustra com essa história dizendo que havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, ou seja, uma pessoa completamente despreocupada com bondade, com justiça, com amor, não tinha empatia, não se colocava no lugar do outro, não se preocupava com o seu problema, não se preocupava com o problema de ninguém. E esse juiz, ele não temia a Deus e não respeitava homem nenhum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Observe que Jesus, ele escolhe o personagem dessa parábola. Ele escolhe quem? Uma viúva. Ele poderia ter dito que era uma mulher, que era um jovem, que era um senhor de idade, um órfão.
mas ele escolhe a viúva para ilustrar, e a gente vai entender por quê. Uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. E ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Preste atenção no que o juiz diz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a que clamam a ele dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Observe que Jesus ele encerra essa parábola com uma pergunta. Quando ele voltar, será que ele encontrará fé na terra? Então, observe uma coisa aqui. Primeira coisa que nós devemos observar nesse texto. Geralmente nós prestamos muita atenção no juiz. Por quê? Ele é mau, ele é injusto, ele é arrogante, ele é indiferente, ele é soberbo. E esse contraste, né, entre um ser humano bom e um ser humano mau geralmente nos marca muito. Nos chama muito a atenção. Como alguém consegue ser assim tão cruel com o seu semelhante? Só que quando nós afastamos a figura do juiz injusto e observamos outros detalhes no texto, nós começamos a entender de forma maior, mais ampla, o cenário que Jesus está delineando para nós. Como eu disse, aqui ele coloca uma viúva. Quem é essa mulher viúva? O que representa a viuvez naquela época? Hoje nós sabemos que alguém que perde o seu cônjuge, que perde a sua metade, porque dois se tornam um, é uma pessoa que passa por um processo muito doloroso, extremamente doloroso, um luto que pode durar muitos anos. Um vazio, a vida perde o sentido, a vida perde a estabilidade, a família perde a segurança, principalmente quando é o chefe da casa. A mulher fica desamparada algumas vezes, os filhos. Então nós vemos que essa viúva, ela é uma mulher vulnerável economicamente, socialmente, historicamente, psicologicamente. Não é um ser humano qualquer. É uma mulher que ela já sofre de uma tristeza. Ela já sofre de uma perda. É uma pessoa que já está cansada de sofrer, de perder, de se sentir sozinha, de se sentir injustiçada. Porque quando um dos cônjuges morre, geralmente a gente pensa: poxa vida, coitada da fulana, ficou sozinha, e agora? Coitado do fulano, perdeu a esposa e as crianças, e agora? É algo que nos comove. Mas nem isso comoveu o coração desse homem. A situação de vulnerabilidade dessa mulher. E nessa época, as viúvas, além de serem pessoas desamparadas, elas também eram pessoas que eram julgadas pela sociedade. Porque havia uma cultura, um entendimento de que aquela mulher havia cometido algum pecado contra Deus, para que ela perdesse o marido e ficasse naquela condição. Nós vemos lá no livro de Ruth, quando Noemi ela perde o seu marido, ela perde os seus filhos, ela se sente envergonhada. E ela mesmo se autocondena. O que eu fiz para Deus para que ele me castigasse desta maneira? Então a viúva ela já sente uma culpa que Deus não coloca sobre ela, mas ela por si só se condena, porque ela não entende o porquê ela foi atingida com aquele mal. Então essa mulher é uma mulher estigmatizada pela sociedade. As pessoas olham para ela diferente. Ela precisa usar uma roupa diferente. Naquela época, as viúvas precisavam usar
uma roupa que demonstrasse a condição dela de viúva. Ela não podia se vestir como as mulheres felizes que tinham marido, que tinham casa. A dor dela e a tristeza estavam estampadas nas suas vestes, no seu semblante, na sua forma de caminhar. Então nós podemos dizer que era uma mulher desamparada, era uma mulher envergonhada e era uma mulher que sentia culpa da sua condição de viuvez. E é justamente dentro desse perfil de peso, de autoacusação, de sofrimento, de injustiça que muitas vezes você se vê. E eu me vejo. Quando Deus ele nos leva por alguns caminhos que nós não queremos passar, e nós vivemos episódios tristes na nossa vida que nós não gostaríamos de viver, quando nós somos, às vezes, envergonhados no meio da nossa casa, da nossa família, do nosso bairro, às vezes da igreja, de uma forma que nós não gostaríamos de ser. Às vezes é aquele irmão que sempre ajudou na obra, sempre ofertou, sempre dizimou. Quando tinha um mutirão, ele ofertava, abençoava. De repente, esse irmão não tem mais emprego. E agora todo mundo na igreja vê que ele não tem mais aquela propriedade de abençoar. Às vezes ele se sente humilhado, se sente envergonhado. Aquele chefe de família que não tem mais condição de colocar a comida na mesa como antes. Aquela mãe, aquele pai que antes tinha um trabalho, perde o seu posto. E aí o filho vem, mãe, eu quero aquele biscoito, não tem mais como comprar. Mãe, eu quero ir lá comer aquela pipoca na pracinha. Não tem mais essa condição. São coisas pequenas, queridos, que às vezes destroem a nossa autoestima. São coisas pequenas que o seu irmão que está sentado do seu lado, ele nem sonha que você está passando. O seu pastor, às vezes, também não sabe, porque você fica com vergonha até de contar para o seu pastor. E é nesse cenário de nos sentirmos culpados, envergonhados, diminuídos, nós olhamos para o céu e dizemos assim, o que eu fiz para Deus para estar passando por esse processo? Quando será que essa dor, esse sofrimento vai terminar na minha vida? Nós nos vemos constantemente sendo assolados pelas aflições desse mundo. E nos sentindo pequenos e envergonhados, como essa mulher também se sentia. Porque, queridos, é muito fácil buscar a Deus com a conta cheia de dinheiro. Eu chego na igreja de roupa nova, vou no salão, faço a unha, compro um sapato novo e chego todo feliz, toda feliz, a minha vida está bem, meu casamento está bom, tudo dando certo. Eu consigo caminhar, eu consigo sorrir, tratar bem as pessoas. Tenho ânimo, tenho força. Mas e quando tudo vai mal? Você não tem vontade nem de levantar da sua cama. Você não tem vontade, às vezes, de pentear um cabelo. Alguém te liga, te manda uma mensagem, você tem vergonha até de responder, porque parece que a pessoa do outro lado sabe do que você está passando. Parece que ela está vendo dentro da sua casa. Não é assim? Não, eu não vou falar com ninguém, porque vai que alguém percebe que eu estou no vale. É assim. É a nossa humanidade. E deixa eu te falar, ser humano não é pecado, não. Deus nos fez assim, frágeis, vulneráveis, com emoções que precisam ser administradas. Então imagina você naquele dia mal, naquele dia que falta o dinheiro para o gás, cortaram sua luz, coisa básica que antes você não esquentava, mas agora acabou, não tem. Como que eu me levanto para vir para o culto nesse dia?
Como que eu saio da minha casa para vir orar, celebrar, levantar a mão? Não tenho força nem para olhar no espelho. E aqui o texto está dizendo que a viúva foi atrás do juiz, mesmo sendo mal, ela conseguiu e ele respondeu, amém. E quando eu não consigo me levantar, orar, vir ao culto, eu não consigo nem compartilhar a minha dor com uma amiga, um amigo, um líder. Isso acontece. Ou será que é só comigo que acontece isso? Isso acontece. O dia mau chega para todo mundo. E Deus me trouxe aqui nessa noite para te dar uma receita. Porque quando você entra dessa porta aqui para dentro, você está na casa de Deus. Se você cai ali na porta, alguém vai te socorrer. Se você cai prostrado ali e chora, alguém vai te consolar. Mas e lá dentro da sua casa, aonde ninguém está vendo a sua vergonha e a sua dor? Como você sai do fundo desse poço? Como você sai desse buraco? Como você cumpre esse dever? Aqui está escrito, é dever orar sempre e nunca esmurecer. Mas espera aí, Senhor. Aqui na palavra é fácil, mas e na minha vida? Na minha segunda-feira? No meu dia onde a dor está atravessando a minha alma? Como eu resolvo essa questão? E Deus me trouxe aqui para te dizer, descansando. Descansando no Senhor. Sabe por quê? Presta atenção aqui. O meu pastor, ele me ensinou algo muito poderoso sobre depósito de oração. Você já ouviu falar em depósito de oração? Quando você está bem, querido, dá o seu melhor para Deus. Dá o seu melhor dízimo, a sua melhor oferta, a sua primícia, o seu melhor louvor, sua melhor adoração, veste a sua melhor roupa para vir para o culto. Porque no dia mau vai ser a tua fidelidade que vai manter você de pé. Porque Deus, ele não se esquece do seu culto, nem da sua renúncia, nem da sua obediência, nem da sua entrega, da sua santificação, não esquece. A Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento sobre um homem chamado Ananias. Ele não conhecia Deus, mas a Bíblia diz que as esmolas dele subiam como um sacrifício, aroma suave, como memorial diante do trono de Deus. Sabe o que isso significa? Que embora ele não conhecesse a palavra, ele fazia aquilo que Deus aprovava. E aquilo ia, aquelas esmolas, aquelas ofertas que ele dava aos pobres, aquilo foi se acumulando diante de Deus. E a Bíblia fala que essas ofertas, elas eram colocadas como memorial. O que é memorial? É algo para ser lembrado. Então lembre-se aqui de algo importante. Toda vez que você dá o seu melhor para Deus, talvez o seu melhor não seja igual ao do irmão que está do seu lado. Cada um tem uma capacidade, um limite, uma condição, uma personalidade. Mas dentro daquilo que você pode, se você dá o seu melhor para Deus, isso está sendo registrado. E no seu dia mau, no dia da tua fraqueza, da tua vergonha, que você não consegue orar, você não consegue. Não é que você não queira, não é que você não saiba, você não consegue. A graça de Deus vai te alcançar lá dentro da sua casa. O anjo do Senhor será enviado na beira da sua cama para te dizer assim, mulher, levanta. Homem, levanta. Jovem, levanta.
E você vai dizer assim, meu Deus, de manhã eu estava mal. Agora de tarde eu estou de pé. Ninguém orou por mim, eu não liguei para ninguém, eu também não orei porque não consegui. O que foi que aconteceu, queridos? A semente que você planta hoje no mundo espiritual, ela ecoa para a eternidade. A oração e a busca de hoje, aqui, te mantém de pé lá no amanhã. É por isso que os nossos melhores dias, eles precisam ser ofertados ao Senhor. Tem gente que quando está com dinheiro no bolso, vai para o mundo gastar. Quando é jovem, vai torrar a juventude no mundo. Quando tem uma situação melhor de saúde, deixa de vir para o culto para ir para o shopping. Eu estou mentindo? Aí no dia mal, cadê o depósito? Não tem. Cadê o azeite guardado? Não tem. Porque no dia da força, da vitalidade, da saúde, da alegria, preferiu gastar sozinho, desfrutar sozinho lá fora, com os seus prazeres, com os prazeres dessa vida, e não entregou nada para Deus. O nosso Deus é um Deus multiplicador, entre outros atributos. É um libertador, é o consolador, é o salvador, mas ele é um multiplicador. Ele multiplica aquilo que você coloca na mão dele. Se você coloca 10 centavos aqui no gasofilácio, ele vai multiplicar os 10 centavos. Se você coloca 100, ele vai multiplicar 100. Mas se você não coloca nada, e aqui eu não estou falando de dinheiro apenas, ele vai multiplicar o quê? O Senhor está dizendo hoje para a sua igreja, me oferta os teus melhores dias. Porque nos teus piores dias, eu vou enviar o anjo para te levantar. Eu vou enviar a provisão que você precisa. Eu tenho um testemunho para contar de que houve uma época na minha vida onde eu tinha muito dinheiro. Há alguns anos atrás eu andava com um maço de dinheiro no bolso. Hoje eu nem uso mais dinheiro, a gente só usa Pix, né? Mas antes eu andava sempre com muito dinheiro na bolsa, prosperando. E naquela época eu fiz um voto com Deus. Eu falei assim, Senhor, todo culto que eu for, eu vou tirar a maior nota da minha carteira e eu vou dar de oferta. Então, o culto na minha igreja era terça, quinta, domingo de manhã, escola bíblica, e domingo à noite. Eram 4 cultos na semana. Se a minha nota maior era 100, eu dava 100 na terça, na quinta, no domingo de manhã, no domingo de noite. Se a minha nota maior da bolsa era 50, era isso que eu ofertava. Eu não precisava fazer isso. Eu poderia fazer o que todo mundo faz. Pega uma notinha de 5 reais, tá aqui, a oferta é tudo igual. 10 reais, no máximo. Mas eu fiz um compromisso com Deus. Sabe o que aconteceu? O tempo passou. Os anos passaram. Aquela fonte de renda que eu tinha secou. E eu perdi a fonte que me dava aquele dinheiro. E eu fiquei na dependência de Deus. E toda vez que eu ofertava, voltando mais um pouquinho que eu esqueci um detalhe, toda vez que eu ofertava essa nota alta, eu dizia assim para Deus, Senhor, essa oferta aqui é especial para que nunca falte comida na minha mesa. Eu era intencional com aquela oferta, tá? Aquela oferta tinha um nome. E o tempo passou, a minha situação financeira ficou muito ruim. Eu tive que morar de favor na casa de um parente, porque Deus ele me levou por um processo de provação. Antes de estar aqui, querido, tem um processo, tem os processos. Não é da noite para o dia. E o Senhor me levou por esse processo e eu perdi tudo.
Tudo. Fiquei com a roupa do corpo, uma malinha com 2, 3 peças de roupa. Fui entregando para Deus. Só que nunca faltou comida na minha mesa. Não houve um dia que eu dissesse assim, o que eu vou comer hoje? Preciso pedir comida para alguém. Não aconteceu. Porque eu fiz um voto com Deus e Deus honrou aquilo que eu havia sacrificado. Na época da bonança, não esqueça do Senhor. Na época que tudo vai bem, não esqueça de Deus. Porque é o teu sacrifício no dia alegre que te sustenta no dia mau. Ah, estou num emprego novo. Não tenho mais tempo para ir para o culto. Não faça isso. Ah, porque agora eu estou na faculdade, a faculdade começa a tal hora, eu chego cansada, eu não estou indo mais todo domingo. Não faça isso. Porque eu casei, agora eu tenho marido, tenho um filho, tenho isso, eu não consigo mais fazer devocional. Não faça isso. Não sacrifique aquilo que é o mais importante da tua vida, que é o teu relacionamento com Deus. Porque é isso que vai te sustentar nos seus piores dias. Sabe o que o crente gosta de fazer? Soltar as rédeas da vida espiritual. Quando está tudo bem, ele solta. Aí a provação pega ele lá fora. No trabalho, no casamento, o diabo se levanta. Aí ele vem, todo despedaçado. Mas fulano, o que aconteceu? Eu não sei. Foi um vento que passou na minha vida, sabe? Vento? Aí você pergunta assim, tem quanto tempo que você não tira um período de oração na sua casa? Tem quanto tempo que você não vem cultuar ao Senhor? Tem quanto tempo que você parou de dizimar, ofertar? Tem quanto tempo que você parou de ler a Bíblia? De colocar Deus à frente das tuas decisões? De perguntar, Senhor, essa roupa aqui é para eu vestir? Eu estou bem para ir pregar hoje? Eu estou bem para ir para o culto hoje? É assim que o Senhor quer que eu ande? É com essas pessoas que o Senhor quer que eu seja amiga e ande nessa turminha? É aqui que o Senhor quer que eu more, que eu trabalhe? É tudo, queridos. Porque a Bíblia vai dizer lá no Salmo, o salmista vai dizer assim, o Senhor é meu pastor. Eu te pergunto, o Senhor tem sido pastor na sua vida? Porque o nada me faltará, todo mundo quer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Peraí, nada te faltará se ele for o teu pastor. Quem é o pastor? Aquele que diz para onde a ovelha vai. Você tem andado por caminhos que Deus aprova? Eu não estou falando com descrente, não. Essa palavra é para os crentes. Ou você está perdido dentro da casa de Deus? Porque isso é uma realidade nos nossos dias. A apostasia dentro da casa de Deus. O que é apostasia? O abandono da fé. É por isso que Jesus ele encerra esse sermão dizendo, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Como que a fé se aplica nessa situação aqui? Deixa eu te ensinar. A fé não é só para gerar o teu milagre, não. A fé, ela te capacita a obedecer quando Deus fala assim, não vai. Então você precisa crer que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E não ir quando Ele fala, não vai. Ah, mas eu quero, eu gosto, eu preciso. Aquieta minha alma. A minha alma não me governa. O meu desejo não me governa. A minha vontade não me governa. Por quê? Porque aquele que é do Espírito, ele é guiado pelo Espírito. Então não interessa o que eu gosto, nem o que eu penso, nem o meu desejo, nem o meu impulso. Eu preciso governar as minhas emoções e me submeter à vontade
de Deus. Hoje nós temos visto pessoas que estão dentro da casa de Deus, conhecem a palavra de Deus, mas por serem rebeldes ainda de coração, estão vivendo processos que Deus não gostaria que vivesse. Preste atenção nisso aqui. Estão vivendo frustração, decepção, falência na área financeira, sentimental, familiar, porque Deus disse, não passa daqui, meu filho. Aí a pessoa diz assim, peraí, deixa eu só colocar um pezinho para ver como que é. Nesse pezinho que coloca, tem lá um abismo e a pessoa cai. Aí vem aqui para o pastor, mas meu filho, o que aconteceu? Eu atendo muitas pessoas em aconselhamento. E é o que eu mais tenho visto. Pessoas distraídas dentro da casa do Senhor. Ouve a palavra do altar que é ministrada, se emociona, dá glória a Deus, acha legal, acha maravilhoso, chega ali fora, faz tudo ao contrário. E Deus está dizendo assim, noiva minha, me obedeça. Noiva minha, me ouça. Noiva minha, você não se manda. Você tem um noivo, que é o Senhor Jesus. Então, se nós que somos a noiva de Cristo como igreja, somos povo escolhido de Deus, nação santa, sacerdócio real, rebanho de Cristo, ovelhas de Jesus, nós precisamos despertar para uma realidade que se chama obedecer, para uma realidade que se chama buscar. Às vezes eu converso com alguns crentes, às vezes líderes de ministério, pessoas já maduras, que falam assim, porque eu vou mudar de... Um exemplo, tá, gente? Eu vou mudar de igreja, porque não sei o quê. Aí eu falo assim, você tem uma palavra de Deus para você mudar? Você orou, Deus confirmou, te deu sinal. Me conta como que foi essa confirmação. Aí a pessoa, não, é que mudou a liderança, é que ficou longe da minha casa. Não, eu não perguntei a sua justificativa. Eu te perguntei se você tem uma palavra. Você tem uma palavra de Deus para se movimentar na sua vida? Então, se você não tem uma palavra, por que você está se movimentando naquilo que Deus não mandou você fazer? Sobre esse mês de Pentecostes, o pastor falou aqui que era uma festa, e foi justamente nessa festa que lá em Atos 2, os discípulos estavam reunidos em um lugar chamado Jerusalém. Sabe por que eles estavam reunidos nesse lugar? E aí a Bíblia vai dizer em Atos 2 que veio um vento impetuoso e eles foram cheios do Espírito. Sabe o que aconteceu antes disso? Jesus conversa com seus discípulos e diz assim, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí, isso lá em Lucas, quando chega em Atos, o que eles estão fazendo? Permanecendo em Jerusalém, reunidos, posicionados, clamando, repetindo aquilo que Jesus disse até quando. Jesus não falou assim, em 3 meses eu vou mandar, tá? O fogo. Até que eu faça. Até que eu responda. Até que eu me manifeste. Até que eu me revele. Até que eu confirme. Até que eu mova o coração do homem a teu favor. Não faça nada. E nós vimos aqui que quem moveu o coração desse juiz que não prestava, nós podemos resumir assim, foi a mão de Deus, porque ele não tinha caráter.
Então, se o Senhor conseguiu abençoar essa mulher que não tinha nem força para clamar e para buscar, Deus moveu. Será que na tua vida vai ser diferente, querido? Será que para a tua vida não tem resposta? Será que para a tua vida não tem destino, não tem transformação, não tem libertação, não tem cura, não tem provisão? É claro que tem. É claro que tem. Só que nós não podemos quebrar princípios. Se você quebra um princípio agora, o princípio quebra você lá na frente. Então nós não podemos viver apressadamente, precipitadamente, desesperadamente, para fazer acontecer. Jesus está dizendo: orem sempre e não desanimem, porque o tempo vai passar e o tempo é inimigo do crente. O tempo é inimigo do crente. Você acha que o seu inimigo é o diabo? O diabo não precisa fazer nada contra você. Deixa Deus fazer você ficar na cadeira 5, 10 anos esperando uma promessa. O diabo não precisa tocar na sua vida para você levantar, sair e dizer assim: não quero mais ser crente. Eu estou mentindo? O diabo, ele só fica observando assim, ó, isso aí eu não vou nem me meter, porque isso aí ela sozinha vai largar. E aí Jesus fala assim: vou dar um tempo aqui de 10 anos de espera. Quando chega no 9,5, a pessoa fala: quer saber? Esse negócio de ser crente, isso não é para mim, não. Esse negócio que o pastor fala, isso aqui não é para mim, não. Deve ser alguma maldição hereditária, alguma macumba que fizeram, eu não sei o que é. Eu só sei que eu estou cansada. E eu quero fugir do lugar de espera. Não fuja do lugar de espera. Porque se você fugir, a bênção chega e não encontra mais você. Porque você saiu do propósito, saiu da posição, se precipitou. Nós vemos exemplos na Bíblia. Esaú se precipitou por causa de uma vontade carnal. Perdeu a primogenitura. Perdeu um título nobre, importante. Sara, com Ismael, fez com que Abraão gerasse um filho que não era o filho da promessa. Ismael, filho da precipitação. Então Jesus está dizendo: meu filho e minha filha, presta atenção aqui. Ore sempre. Não desista. Porém, você precisa permanecer em Jerusalém. E quando a aflição vem, a angústia vem, você não consegue ficar parado. É verdade ou não é? Quando a aflição vem, o desespero... Não, eu preciso ligar para fulano. Eu preciso ir lá não sei aonde. Eu preciso resolver. Ah, tá dando problema no casamento. Vou resolver, vou divorciar. Ah, estou sendo perseguido na igreja. Vou sair da igreja. Ah, estou sendo humilhado no meu trabalho. Vou sair do trabalho. É assim que o ser humano gosta de resolver as coisas. Fugindo. Deus não te chamou para fugir de cenário que Ele te coloca. Deus te chamou para vencer pela fé, esperando, perseverando, confiando naquilo que foi estabelecido para a tua história. Nós vimos que a irmã falou aqui sobre Jabes. Embora ele tivesse um nome negativo, a história dele não se comunicava com o nome. Deus tinha coisas novas para fazer na vida dele. Então presta atenção aqui. Você vai viver sim as promessas de Deus para a tua vida. E não vai ser coisa pequena, porque a gente não está falando de um deusinho de barro na estante. É um Deus grande. Ele é poderoso e Ele é fiel. Mas presta atenção nisso aqui. Tá cansado? Deita, senta, vai beber água, volta.
Mas não saia da posição que Deus te colocou. Não abandona o teu posto. Se o teu posto é de mãe, seja a melhor mãe. Se o teu posto é de profeta, seja o melhor profeta. Se o teu posto é ficar ali na porta recebendo os irmãos, faça com excelência. Faça com excelência aquilo que Deus te deu para fazer hoje. Seja fiel no pouco, porque sobre o muito te colocarei. Que toda a ansiedade do teu coração caia por terra agora, no nome de Jesus. Que todo aquele plano, sabe quando a gente fica maquinando, está demorando muito, aí começa a pensar em saída. Para com isso. A sua saída é buscar ao Senhor e esperar que Ele julgue a tua causa. A tua saída é crer que nada está acontecendo lá de fora, mas lá no trono do Senhor está tendo despacho com o teu nome lá, ó. Sentenciando, despachando decreto. Mas existe um tempo do decreto ser liberado até que o anjo venha, cumpra. E aí, às vezes, você está dizendo aqui na cadeira, essa última vez que eu venho para a igreja, o anjo está entrando, dobrando lá na esquina, chegando aqui, você está dizendo que vai embora. Queridos, o mundo espiritual é real. Ele se movimenta. E o Senhor, Ele não nos permite ver porque a gente não suportaria. Você não suportaria ver anjo e demônio brigando do teu lado o dia inteiro? É por isso que você não vê. Mas isso não significa que não esteja acontecendo. Permaneça. Permaneça. Permaneça em Jerusalém. Nessa época que os apóstolos estavam em Jerusalém para o Pentecoste, você sabe o que estava acontecendo lá? Eles estavam perseguindo para matar esses apóstolos. E Jesus disse assim, permanece aqui, no meio do perigo, do fogo cruzado, da bala, do tiroteio, da ameaça de morte. E eles se trancavam nos lugares, mas eles não fugiam. Permanece, porque o teu dia de Pentecoste vai chegar. Lá no teu quartinho, lá onde você ora, naquele culto de consagração que você acorda cedo para ir, quem é de monte vai para o monte, quem é de jejum, jejua. É nesse lugar de busca, de perseverar, que o poder de Deus te encontra. Que a resposta do juiz, que é o bom juiz, que é o nosso Deus, Ele nos encontra. Se a viúva que perseverou atrás do juiz mau obteve resposta, será que o juiz bom não tem nada para te dar nessa noite? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que você veio aqui à toa, não. Eu não acredito que você tem saído da sua casa para vir na casa de Deus à toa, não. É nesse lugar que Ele te encontra. Não deixa o diabo fazer ninho na sua cabeça para dizer para você que você não precisa vir para a igreja. Isso é mentira de Satanás. Porque é na comunhão dos santos que o Senhor ordena a bênção. É na comunhão, é o que a palavra diz. Ele ordena a bênção aqui no nosso meio. Então nós precisamos permanecer com força ou sem força. Você tem um pouquinho de... Sabe o que eu faço? Às vezes eu estou doente, estou gripada, estou cansada, com algum problema. Mas eu sei que naquela semana, naqueles dias, eu tenho que sair para pregar. Eu reúno toda a minha força. Às vezes eu fico deitada, eu falo, eu não vou fazer nada. Para juntar um pouquinho de força para eu conseguir ir lá. Não adianta me chamar para ir não sei aonde, para fazer não sei o quê, para ir na casa de fulano, não vou. Eu administro a minha energia para jogar naquilo que é importante. Eu administro a minha força para jogar naquele momento que é o momento onde eu tenho que estar, para onde Deus me chamou. Então não adianta fulano, eu vou fazer um aniversário no domingo, 5 horas da tarde. Você vai falar assim, querido, desculpa, mas eu vou adorar a Deus na minha igreja. Deixa te chamar de fanático.
Deixa te chamar de religioso. A tua salvação não está na mão do fulano, querido. A tua bênção não está na mão do fulano, nem da fulana. Entenda isso, que o seu lugar é na presença de Deus. Você foi chamado para permanecer. Não é para ser visitante, é para habitar nas asas do Altíssimo. Habitar fala de permanência. Quer viver milagre? Quer viver resposta? Investe o seu tempo nisso. Investe a sua energia em buscar a Deus. Coloca o seu coração disponível para isso. Porque nas suas 24 horas do seu dia, você vai ter que fazer escolhas. E essas escolhas nem sempre apontam para o Senhor. Mas se no momento, na hora H, você sempre optar por aquilo que está conectado com a vontade de Deus, você vai colher provisão pelo caminho. Porque o Senhor, Ele não desampara aqueles que escolhem e optam por Ele. Toma uma decisão hoje na sua vida. Você que veio para esse culto e você não é cristão ainda. Você não sabe o que é isso. Você não sabe do que eu estou falando. Você, de repente, é uma pessoa que está acostumada a viver do seu jeito. Eu tenho uma proposta para você nessa noite. Troca o seu jeito pelo jeito de Deus. Porque é o jeito que dá certo. É o jeito que funciona. Porque Ele ama você mais do que você se ama. Você acha que você se ama? Quantas vezes o nosso amor próprio falha? Às vezes a gente se maltrata. A gente mesmo se prejudica, não é assim? Não é, pastor? A gente mesmo se prejudica. Mas o Senhor, Ele nunca nos prejudica. Porque o amor dele é infinito, está sendo sempre derramado sobre a nossa história. E nessa noite, eu quero convidar você a vir aqui na frente, que eu quero orar pela sua vida. Primeiro, você que quer experimentar esse Jesus e esse Deus, você diz assim: eu estou cansado. Eu quero viver algo novo. Eu estou cansado de viver do meu jeito. Não está funcionando, eu já percebi. Então eu quero provar, eu quero experimentar, eu quero ver como é que é. Eu quero me dar essa chance de conhecer a esse Deus. Se você está aqui nessa noite, você quer conhecer a esse Jesus, ou se você está afastado dos caminhos do Senhor e você quer voltar para esse lugar, vem aqui na frente. E outra coisa que eu quero dizer aqui, você que é cristão, mas você está fadigado, está há muito tempo esperando. Às vezes a dúvida vem, será que aquilo que Deus falou vai se cumprir? Eu quero orar por você. Porque o Senhor, Ele vai derramar um avivamento hoje na tua mente, que vai mudar a sua maneira de perceber as coisas na tua vida. Você está cansado. Você está desgastado de problemas e situações que têm oprimido o teu emocional. Vem aqui, Deus vai falar com você. Você que quer ser cheio do Espírito Santo e receber um renovo do Senhor, força de Deus, vem aqui que eu quero orar por você também. Tá conseguindo me ouvir bem? Olha para mim. Palavras de maldição sobre a tua vida, quebrando agora. Tudo que te aprisiona está sendo quebrado. Esse lugar que você trabalha, esse lugar que você está, você vai sair. Deus está tirando, Deus está mudando a estação na tua vida. E eu vejo você entrando nessa igreja de terno. Deus está mudando a sua roupa de trabalho. Você não vai mais, não sei se você usa uniforme. Usa. Deus está mudando. Exaltação, honra, promoção, prosperidade.
Prosperidade Deus está te dando. Recebe, abre tua mão. Vai para casa com a tua bênção. Mas ó, festa, lanche, lá. Silencia o barulho e derrama lágrima. Pelos que estão de fora, pelos que estão lá fora. Porque cada lágrima derramada é uma vida que Deus vai trazer para ser curada aqui. Essa igreja vai ser uma igreja referência de jovens, tá, pastor? Vai ser referência. Mas antes disso tem um processo da lágrima. É derramar, é lavar esse chão aqui. É você deixar o seu problema lá fora e chorar pela dor do outro que você não conhece, mas que Deus vai trazer. Porque através desse amor do seu coração é que eles serão curados quando chegarem aqui. Porque muitas igrejas querem atrair pessoas sem amor. E sabe o que acontece quando as pessoas chegam? Elas são maltratadas. Porque quem recebe está eufórico com o evento, com a conferência, mas está vazio de amor, vazio de empatia, vazio de compaixão. Então Deus está dizendo, quando vocês começarem a jogar para fora essa compaixão que vocês já carregam e colocar isso em lágrimas diante do mundo espiritual, eu vou trazer essas pessoas que precisam desse amor para que elas sejam amadas da forma correta, para que os perdidos encontrem um lugar de acolhimento, de cura, de consolo, de abraço. Está faltando abraço na casa de Deus. É cada um querendo resolver o seu problema e bora para casa. Deus está dizendo, eu não chamei uma igreja para ser dividida, nem para ser individualista, nem para ser egoísta. Eu chamei uma igreja para orar um pelos outros, para derramar lágrimas pelo seu irmão. E Deus está hoje rompendo algo espiritual muito forte. Eu vejo um redemoinho nesse céu, nesse telhado. É como se Deus estivesse fazendo um rebuliço e mudando coisas de lugar. E Deus vai usar o pastor de vocês para dizer assim, agora vai mudar. Agora vai ser diferente. Vocês não retenham o que Deus está dando para o líder de vocês. Não seja como Sanbalate e Tobias, que se levantaram para atrapalhar. Seja um obreiro, alguém que ouve a voz da autoridade e se submete e colabora. Amém? Eu agradeço a oportunidade, pastor. Seja edificado, seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia.